Amós, um dos 12 profetas menores da Bíblia, é uma figura intrigante e poderosa cujas palavras ressoam através dos séculos. Sua história começa em uma pequena vila chamada Tecoa, localizada a cerca de 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. Diferente de muitos outros profetas, Amós não vinha de uma linhagem sacerdotal, nem de uma grande cidade. Ele era um pastor e cultivador de sicômoros, um homem comum chamado por Deus para cumprir um papel extraordinário. O nome Amós significa carregador de cargas, ou aquele que carrega, uma alusão apropriada à pesada responsabilidade que ele carregaria como mensageiro divino. Amós viveu durante o reinado de Jeroboão II, um período de prosperidade material, mas de decadência moral e espiritual em Israel. Seu chamado veio em um tempo de grande desigualdade social, corrupção e injustiça, temas centrais em suas profecias. Amós é um exemplo claro de que Deus pode chamar qualquer pessoa, independente de sua origem ou ocupação, para cumprir sua vontade. A mensagem de Amós transcende seu contexto histórico e fala diretamente ao coração humano, clamando por justiça, retidão e verdadeira adoração. Através de sua vida e palavras, Amós se torna um símbolo de coragem e compromisso com a verdade divina. Sua missão como profeta não foi fácil. Amós enfrentou oposição e rejeição, especialmente das autoridades religiosas e políticas que se sentiam ameaçadas por suas denúncias. Apesar disso, ele permaneceu fiel ao seu chamado, proclamando a verdade divina com ousadia e sem medo das consequências. Sua determinação e fé inabalável são uma fonte de inspiração para todos os que buscam viver de acordo com os princípios de justiça e retidão. A influência de Amós se estende além de seu tempo. Suas palavras foram registradas e preservadas, tornando-se parte das Escrituras Sagradas. Até hoje, suas mensagens de justiça social e fidelidade a Deus continuam a ressoar, desafiando gerações a refletirem sobre suas próprias vidas e sociedades. Amós nos lembra da importância de ouvir e obedecer ao chamado divino, independentemente das circunstâncias. A vida e a obra de Amós nos oferecem valiosas lições sobre a importância da justiça, da humildade e da obediência a Deus. Ele nos mostra que qualquer pessoa, não importa quão humilde, pode ser usada por Deus para cumprir grandes propósitos. Ao explorar a vida e a mensagem de Amós, somos desafiados a examinar nossas próprias vidas e a buscar viver de acordo com os princípios divinos de justiça e retidão. Para entender a profundidade das mensagens de Amós, é essencial conhecer o contexto histórico em que ele viveu e profetizou. O reino de Israel, durante o reinado de Jeroboão II, experimentou um período de grande prosperidade econômica e expansão territorial. No entanto, essa prosperidade foi acompanhada por uma profunda crise moral e espiritual. A corrupção estava enraizada nas instituições e a justiça era pervertida em favor dos ricos e poderosos. O povo de Israel havia se afastado dos princípios divinos, entregando-se a práticas religiosas sincréticas e idólatras. Os ricos exploravam os pobres, acumulando riquezas às custas dos mais vulneráveis. Os líderes religiosos e políticos estavam mais preocupados em manter seu poder e influência do que em seguir a vontade de Deus. Esse cenário de injustiça social e corrupção foi o palco para a profecia de Amós. Amós testemunhou em primeira mão as desigualdades e abusos cometidos pelos líderes de Israel. Ele viu como a religião havia se tornado um mero formalismo, sem a verdadeira devoção e obediência a Deus. Esse ambiente de decadência moral e social preparou o caminho para a mensagem incisiva e poderosa de Amós. Suas palavras seriam um grito por justiça e retidão, um chamado ao arrependimento e à volta aos caminhos de Deus. O período em que Amós profetizou também foi marcado por ameaças externas. As nações vizinhas, como a Assíria,
representavam um perigo constante para a segurança e estabilidade de Israel. Apesar da aparente prosperidade, havia uma crescente inquietação entre o povo, alimentada pela consciência de que sua conduta moral e espiritual estava longe do ideal divino. Esse clima de tensão e incerteza amplificou a urgência da mensagem de Amós. A profecia de Amós não se limitava apenas a Israel. Ele também pronunciou juízos contra as nações vizinhas, destacando que a justiça de Deus não conhece fronteiras. Sua mensagem universal de justiça e retidão ressoava além dos limites de Israel, alcançando todas as nações que cometiam injustiças e opressões. Amós se posicionava como a voz de Deus em um mundo cheio de desigualdades e corrupção. O contexto histórico de Amós nos mostra como as condições sociais, políticas e religiosas de uma época podem influenciar a mensagem de um profeta. Sua coragem em denunciar as injustiças de seu tempo, mesmo diante da oposição e do perigo, é um exemplo poderoso de fidelidade a Deus e compromisso com a verdade. Ao estudarmos o contexto em que Amós viveu, ganhamos uma compreensão mais profunda da relevância e da urgência de sua mensagem. Antes de seu chamado profético, Amós vivia uma vida simples como pastor e cultivador de sicômoros. Ele cuidava de seu rebanho nas colinas de Tecoa e trabalhava com as árvores de sicômoro que produziam um fruto semelhante ao figo. Sua ocupação era humilde, mas digna, e lhe proporcionava um sustento modesto. A vida de Amós era marcada pela rotina do campo, longe do glamour e da complexidade da vida urbana. Essa origem humilde é fundamental para entender a autenticidade e a força da mensagem de Amós. Ele não era um profeta profissional, nem alguém treinado nas escolas de profetas. Sua autoridade vinha diretamente de Deus, e sua mensagem não era contaminada pelos interesses políticos ou religiosos da época. Amós falava com a voz da experiência e da observação direta, denunciando as injustiças que testemunhava em sua sociedade. A simplicidade de sua vida também contrastava fortemente com a opulência e a corrupção dos líderes de Israel. Isso lhe dava uma perspectiva única e uma credibilidade inquestionável. Amós podia falar com autoridade sobre as injustiças sociais porque ele mesmo vivia entre os mais simples e vulneráveis da sociedade. Sua vida e seu chamado são um testemunho de que Deus escolhe os humildes para confundir os sábios e poderosos. Amós era profundamente enraizado em sua comunidade e cultura. Ele conhecia as lutas e desafios enfrentados por seu povo e compartilhava de suas preocupações. Sua empatia e compreensão das necessidades dos outros deram-lhe uma voz autêntica e compassiva. Amós não falava apenas como um observador distante, mas como alguém que estava profundamente envolvido nas vidas daqueles a quem ele profetizava. A vida de Amós como pastor e cultivador de sicômoros também simboliza uma conexão com a terra e com a criação de Deus. Ele entendia o valor do trabalho duro e da paciência, qualidades que também refletiam em seu ministério profético. A paciência para cultivar árvores e cuidar de rebanhos se traduzia em uma paciência espiritual para transmitir a mensagem de Deus, mesmo quando essa mensagem não era bem recebida. Em um mundo onde o status e a riqueza muitas vezes ditam o valor de uma pessoa, a história de Amós nos lembra que a verdadeira grandeza vem da obediência a Deus e da integridade moral. Sua vida simples e seu chamado extraordinário nos desafiam a reconsiderar nossas próprias vidas e a buscar uma relação mais profunda e autêntica com Deus. Através de Amós, aprendemos que a humildade e a fidelidade são mais valiosas do que qualquer riqueza ou poder mundano. Amós era um pastor simples e cultivador de sicômoros, mas sua vida mudou radicalmente quando ele recebeu o chamado divino. Em meio às suas atividades diárias, Deus falou com ele, ordenando-lhe que profetizasse contra Israel. Esse chamado não foi uma experiência comum
ou esperada para alguém de sua origem e ocupação. No entanto, Amós aceitou sua missão com determinação, compreendendo a gravidade e a importância do que Deus lhe havia confiado. A visão inicial de Amós provavelmente foi um momento de grande impacto pessoal. Ele viu a destruição iminente e a justiça divina prestes a se manifestar sobre Israel devido à sua injustiça e corrupção. Essas visões e mensagens o motivaram a deixar sua vida tranquila em Tecoa e a viajar até o Reino do Norte, onde entregaria as profecias que Deus lhe confiou. Amós sabia que essa tarefa o colocaria em confronto direto com os poderosos, mas sua fé e convicção eram inabaláveis. A coragem de Amós em aceitar seu chamado divino sem hesitação destaca sua profunda fé em Deus. Ele estava disposto a enfrentar oposição e perigo em nome da verdade. Essa disposição para servir a Deus a qualquer custo é um testemunho inspirador de fidelidade e compromisso. Amós não buscava reconhecimento ou recompensa pessoal. Sua única motivação era a obediência a Deus e o desejo de ver a justiça prevalecer. Amós não foi educado nas escolas de profetas, nem treinado por líderes religiosos. Sua autoridade vinha diretamente de Deus, e isso lhe conferia uma credibilidade única. Ele não tinha agenda pessoal ou alianças políticas que pudessem corromper sua mensagem. Amós era um mensageiro puro, guiado apenas pela vontade divina. Isso o diferenciava de muitos outros líderes religiosos da época, cuja fidelidade muitas vezes era questionável. O chamado de Amós nos lembra que Deus pode escolher qualquer um para cumprir seus propósitos, independentemente de sua origem ou status social. O importante é a disposição para ouvir e obedecer. Amós nos ensina que a verdadeira vocação vem de um coração dedicado e fiel, pronto para servir a Deus em qualquer circunstância. Seu exemplo nos desafia a estar abertos ao chamado divino em nossas próprias vidas. A história de Amós nos encoraja a confiar em Deus e a seguir seus planos, mesmo quando esses planos parecem desafiadores ou fora de nossa zona de conforto. Através de sua vida, vemos que Deus está sempre trabalhando, chamando pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Amós nos inspira a buscar uma relação mais profunda com Deus e a estar prontos para responder ao seu chamado. Não importa onde isso nos leve. A primeira visão de Amós foi um presságio do juízo que estava por vir sobre Israel. Em suas visões, ele viu Deus segurando um prumo, um instrumento usado para medir a retidão. Essa visão simbolizava a avaliação divina da nação de Israel, que havia se desviado dos caminhos de justiça e retidão. O prumo representava o padrão de Deus, contra o qual Israel seria medido e tragicamente encontrado em falta. Amós viu a destruição iminente como resultado da corrupção e injustiça que dominavam a sociedade israelita. Ele viu as casas luxuosas dos ricos sendo destruídas, os campos férteis se tornando estéreis e o povo sendo levado ao exílio. Essas visões eram tanto um aviso quanto um apelo ao arrependimento. Deus, em sua misericórdia, estava dando a Israel uma oportunidade de voltar aos seus caminhos antes que fosse tarde demais. A visão do prumo destacou a imparcialidade de Deus em seus julgamentos. Não importava a riqueza, o poder ou o status social dos indivíduos. Todos seriam julgados pela mesma medida divina. Isso era um desafio direto aos líderes corruptos que acreditavam estar acima da lei e da justiça. A mensagem de Amós era clara: ninguém está isento do julgamento de Deus, e todos devem se submeter aos seus padrões de retidão. A reação de Israel à mensagem de Amós foi de resistência e rejeição. Os líderes religiosos e políticos, em particular, se sentiram ameaçados e tentaram silenciar o profeta. Amós, no entanto, permaneceu firme em sua missão. Ele continuou a proclamar a verdade, apesar das ameaças e da oposição.
Sua coragem e determinação são um testemunho de sua fé inabalável em Deus e em sua justiça. A visão do prumo também nos ensina sobre a importância de viver de acordo com os padrões divinos. Assim como Israel foi chamado a medir suas ações pela medida de Deus, nós também somos desafiados a viver vidas de justiça e retidão. A mensagem de Amós é um lembrete de que Deus se preocupa profundamente com a forma como tratamos os outros e que Ele julgará cada um de nós com base em nossa conformidade com seus princípios. A primeira visão de Amós não era apenas um aviso para Israel, mas uma mensagem para todas as gerações. Ela nos chama a refletir sobre nossas próprias vidas e a nos perguntar se estamos vivendo de acordo com os padrões de Deus. Através de Amós, somos desafiados a buscar a justiça, a amar a misericórdia e a caminhar humildemente com nosso Deus. Sua visão é um convite ao arrependimento e à transformação, nos lembrando de que ainda há tempo para voltar aos caminhos de Deus. Uma das mensagens centrais de Amós era a de justiça social. Ele denunciou vigorosamente as desigualdades e injustiças que permeavam a sociedade israelita. Amós viu como os ricos exploravam os pobres, acumulando riquezas às custas dos mais vulneráveis. Ele falou contra os juízes corruptos que pervertiam a justiça em favor daqueles que podiam pagar subornos, deixando os pobres e necessitados sem defesa. Amós proclamou que a verdadeira adoração a Deus não podia ser separada da prática da justiça. Ele desafiou os rituais religiosos vazios e hipócritas, destacando que Deus não se agradava de sacrifícios e ofertas quando a justiça estava sendo negada aos pobres e oprimidos. Para Amós, a verdadeira religião era demonstrada através da prática da justiça, da compaixão e da integridade em todas as esferas da vida. A mensagem de Amós foi um chamado ao arrependimento e à mudança de comportamento. Ele exortou o povo de Israel a buscar o bem e não o mal, a estabelecer a justiça nos tribunais e a tratar os outros com equidade e respeito. Amós enfatizou que a justiça deveria correr como um rio e a retidão como um ribeiro perene, uma imagem poderosa de uma sociedade onde a justiça é abundante e ininterrupta. Amós também criticou os líderes religiosos que estavam mais preocupados em manter suas posições de poder do que em defender a justiça e a retidão. Ele os acusou de se aliar aos ricos e poderosos, ignorando o clamor dos pobres e oprimidos. Para Amós, esses líderes religiosos eram cúmplices das injustiças e mereciam o mesmo julgamento que aqueles que diretamente cometiam as injustiças. A mensagem de justiça social de Amós é relevante até hoje. Ela nos desafia a examinar nossas próprias sociedades e a identificar onde a injustiça e a desigualdade persistem. Através de Amós, somos chamados a ser defensores da justiça, a lutar pelos direitos dos pobres e oprimidos e a viver de acordo com os princípios de equidade e compaixão que Deus valoriza. Amós nos lembra que a verdadeira adoração a Deus vai além dos rituais e cerimônias religiosas. Ela se manifesta em ações concretas de justiça e misericórdia. Sua mensagem é um apelo para que cada um de nós examine nossas próprias vidas e se pergunte como podemos contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Através de sua vida e palavras, Amós nos convida a ser agentes de mudança, comprometidos com a justiça e a retidão em todas as nossas ações. Amós não hesitou em confrontar os poderosos de seu tempo. Sua mensagem era direta e desafiadora, condenando abertamente os líderes políticos e religiosos que abusavam de seu poder. Ele denunciou os reis, os nobres, os sacerdotes e os juízes que corrompiam a justiça e exploravam os pobres. Amós sabia que sua missão colocava sua vida em risco, mas sua fé e convicção em Deus o impulsionaram a continuar. Uma das passagens mais notáveis do livro de Amós é sua confrontação com Amazias, o sacerdote de Betel.
Amazias tentou silenciar Amós, acusando-o de conspirar contra o rei Jeroboão II e ordenando-lhe que voltasse para Judá. Amós respondeu com firmeza, reafirmando que sua missão vinha diretamente de Deus e que ele não podia se calar diante da injustiça. Este confronto é um exemplo da coragem de Amós em face da oposição. Amazias, vidente, vá embora, retorne à terra de Judá, ganhe seu pão lá e profetize lá. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós, eu não era profeta nem filho de profeta, mas cuidava do gado e colhia figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do cuidado do rebanho e me disse, vá, profetize a Israel, meu povo. Portanto, ouça a palavra do Senhor. Você diz, não profetize contra Israel, não pregue contra a casa de Isaque. Mas assim diz o Senhor, sua esposa se tornará prostituta na cidade, e seus filhos e filhas cairão pela espada. Sua terra será medida e dividida, e você mesmo morrerá em uma terra impura. Israel será certamente levado ao exílio para longe de sua terra natal. Amós condenou a falsa segurança dos líderes de Israel que acreditavam estar acima do julgamento divino. Ele denunciou sua arrogância e autossuficiência, alertando que a destruição estava próxima se eles não se arrependessem. Amós usou metáforas poderosas para descrever a queda dos poderosos, como a destruição das casas luxuosas e a devastação das terras férteis. Ele queria que entendessem que suas ações tinham consequências graves. Além dos líderes políticos, Amós também confrontou os ricos comerciantes que exploravam os pobres. Ele os acusou de usar medidas desonestas, aumentar os preços injustamente e vender produtos de baixa qualidade. Amós destacou que essas práticas não apenas violavam a lei de Deus, mas também destruíam o tecido social, aumentando a pobreza e a desigualdade. Sua mensagem era um apelo à justiça econômica e à integridade nos negócios. A mensagem de Amós não era popular entre os poderosos, mas ele continuou a proclamar a verdade com ousadia. Ele sabia que sua missão era ser a voz de Deus, em um mundo cheio de corrupção e injustiça. Sua determinação e coragem são um exemplo inspirador de como devemos nos posicionar contra a injustiça, mesmo quando enfrentamos oposição e perigo. Amós nos ensina que a verdadeira liderança está enraizada na justiça e na compaixão. Ele nos desafia a questionar a autoridade quando ela é usada para oprimir e explorar. Através de sua vida e mensagem, somos chamados a ser corajosos defensores da justiça, dispostos a confrontar o poder em nome da verdade e da retidão. Amós não limitou suas profecias ao reino de Israel. Ele também proclamou juízos contra as nações vizinhas, destacando que a justiça de Deus é universal e imparcial. Essas nações, incluindo Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon e Moabe, também estavam envolvidas em práticas de injustiça e opressão, e Amós anunciou que elas seriam punidas por seus pecados. Cada nação foi condenada por atos específicos de violência e crueldade. Por exemplo, Damasco foi condenada por sua brutalidade em Gileade, Gaza por capturar e vender cativos como escravos, e Tiro por quebrar um tratado de irmandade. Amós destacou que esses atos não eram apenas crimes contra a humanidade, mas também ofensas contra a lei de Deus. Sua mensagem era clara: a justiça divina se estende a todas as nações, e nenhuma está acima do julgamento de Deus. Ao anunciar juízos contra as nações vizinhas, Amós também estava enviando uma mensagem poderosa a Israel. Ele queria que o povo de Israel entendesse que não estavam isentos do julgamento divino apenas porque eram o povo escolhido de Deus. Se eles seguissem os mesmos caminhos de injustiça e opressão, enfrentariam as mesmas consequências. Esse paralelo servia como um aviso e uma chamada ao arrependimento. A universalidade das profecias de Amós destaca a abrangência da justiça de Deus. Ele não faz acepção de pessoas ou nações, e todos são responsáveis por suas ações.
Através de Amós, vemos que Deus se importa profundamente com a justiça em todas as esferas da vida e em todos os cantos do mundo. Sua preocupação com a retidão e a justiça é uma constante, independentemente da identidade nacional ou cultural. Amós também desafiou a visão limitada de Deus que muitas pessoas tinham na época. Elas acreditavam que Deus estava exclusivamente preocupado com Israel e suas práticas religiosas. Amós revelou que Deus é soberano sobre todas as nações e que sua justiça é aplicada universalmente. Essa visão mais ampla de Deus encorajou as pessoas a reconsiderar sua relação com Ele e a entender que sua conduta moral e ética era de suma importância. As profecias contra as nações vizinhas nos lembram que a justiça de Deus é um tema central na Bíblia. Elas nos desafiam a refletir sobre nossa própria responsabilidade em promover a justiça e a retidão em nossas comunidades e além. Através das palavras de Amós, somos chamados a agir com integridade e a defender a justiça, sabendo que Deus vê e julga todas as nossas ações. Amós introduziu o conceito do Dia do Senhor, um tema apocalíptico que se tornaria central na literatura profética. Este dia era descrito como um tempo de julgamento divino, quando Deus interviria na história para punir os injustos e vindicar os justos. Para os ouvintes de Amós, isso significava um evento de grande significado e temor, onde as ações de cada indivíduo e nação seriam pesadas na balança divina. Ao contrário das expectativas populares, Amós advertiu que o dia do Senhor não seria um tempo de celebração para Israel, mas um dia de escuridão e destruição devido aos seus pecados. Ele descreveu cenas de desespero e calamidade, onde a luz do dia se transformaria em trevas e a alegria em lamento. Amós queria que o povo entendesse que a verdadeira adoração a Deus não podia ser separada da prática da justiça. A visão apocalíptica de Amós era um chamado urgente ao arrependimento. Ele usou imagens vívidas e aterrorizantes para despertar o povo de sua complacência. Através de suas palavras, ele esperava que as pessoas percebessem a gravidade de seus pecados e a necessidade de uma mudança radical de comportamento. Amós enfatizou que Deus não toleraria a injustiça e que o tempo para o arrependimento estava se esgotando. Amós também destacou a soberania de Deus sobre a criação e a história. O dia do Senhor era uma manifestação dessa soberania, onde Deus demonstraria seu poder e autoridade sobre todas as nações. Amós queria que o povo entendesse que Deus estava no controle e que suas promessas de julgamento e salvação eram certas. Essa visão de Deus como o juiz supremo reforçava a necessidade de viver de acordo com seus mandamentos. A mensagem de Amós sobre o dia do Senhor continua a ressoar nas gerações seguintes. Ela nos lembra que a justiça de Deus é certa e que todos serão responsabilizados por suas ações. A visão apocalíptica de Amós nos desafia a viver com uma consciência de nosso próprio julgamento e a buscar a justiça e a retidão em todas as áreas de nossas vidas. Ela nos chama a refletir sobre a seriedade de nossas escolhas e a urgência do arrependimento. O dia do Senhor também é uma mensagem de esperança para os justos. Amós afirmou que aqueles que se voltarem para Deus e praticarem a justiça encontrarão a salvação. Essa promessa de redenção oferece consolo e encorajamento para aqueles que buscam viver de acordo com os princípios divinos. Através de Amós, somos lembrados de que Deus é justo e misericordioso, e que Ele sempre oferece um caminho para a reconciliação e a restauração. A missão de Amós não foi fácil, e ele enfrentou considerável rejeição e perseguição por parte dos líderes e do povo de Israel. Sua mensagem de julgamento e arrependimento não era popular entre aqueles que se beneficiavam do status quo. Os poderosos, em particular, viam Amós como uma ameaça ao seu poder e privilégios e buscaram silenciá-lo de várias maneiras. Amazias,
Vidente, vá embora. Retorne à terra de Judá. Ganhe seu pão lá e profetize lá. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós. Eu não era profeta nem filho de profeta, mas cuidava do gado e colhia figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do cuidado do rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, meu povo. Portanto, ouça a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel, não pregue contra a casa de Isaque. Mas assim diz o Senhor: sua esposa se tornará prostituta na cidade, e seus filhos e filhas cairão pela espada. Sua terra será medida e dividida, e você mesmo morrerá em uma terra impura. Israel será certamente levado ao exílio para longe de sua terra natal. Apesar da oposição, Amós manteve sua posição firme. Ele declarou que não era um profeta de carreira, mas sim um pastor chamado diretamente por Deus para profetizar contra Israel. Amós não permitiu que a intimidação o desviasse de sua missão. Sua resposta a Amazias foi clara e resoluta. Ele continuaria a proclamar a mensagem de Deus, independentemente das consequências pessoais. A rejeição que Amós enfrentou também se refletiu na reação do povo. Muitos em Israel preferiram ignorar suas advertências, confiando na prosperidade material como sinal de favor divino. Eles não queriam ouvir que suas práticas injustas e corruptas os condenariam. Essa rejeição popular tornou a tarefa de Amós ainda mais solitária e desafiadora, mas ele permaneceu fiel ao seu chamado. A perseguição de Amós é um lembrete de que falar a verdade pode ser perigoso e impopular, especialmente quando essa verdade desafia os poderosos e os confortáveis. No entanto, Amós nos mostra a importância de permanecer fiel à missão divina, mesmo diante da oposição. Sua coragem e determinação são um exemplo inspirador de integridade e fé em ação. Através da experiência de Amós, somos encorajados a ser defensores da justiça, mesmo quando enfrentamos resistência. Ele nos ensina que a verdadeira fidelidade a Deus pode exigir sacrifício e coragem, mas que vale a pena lutar pela justiça e pela verdade. A rejeição que Amós enfrentou é um testemunho do custo do discipulado, mas também da força que vem de obedecer a Deus acima de tudo. Apesar das duras mensagens de julgamento, Amós também trouxe uma mensagem de esperança e restauração. Ele profetizou que, após o julgamento e o exílio, Deus restauraria o povo de Israel. Essa restauração seria um sinal da misericórdia e fidelidade de Deus, uma promessa de que o castigo não seria a palavra final. Amós anunciou que um remanescente voltaria e que a nação seria reconstruída sobre fundamentos mais justos e piedosos. Amós falou sobre a reconstrução das cidades destruídas e o renascimento da terra. Ele descreveu um futuro em que as colheitas seriam abundantes e a prosperidade retornaria ao povo de Israel. Essa visão de restauração era um contraste marcante com as visões de destruição e desolação que ele havia anteriormente proclamado. Ela oferecia um vislumbre da graça de Deus, mesmo em meio ao julgamento. A promessa de restauração incluía a renovação espiritual do povo. Amós profetizou que Deus plantaria Israel de novo em sua terra, nunca mais sendo arrancado. Isso indicava não apenas uma restauração física, mas também uma renovação do relacionamento entre Deus e seu povo. Amós enfatizou que essa restauração seria baseada na justiça e na retidão, marcando um novo começo para Israel. Amós também falou de uma era messiânica, onde um rei da linhagem de Davi governaria com justiça. Esta promessa messiânica apontava para um futuro em que Deus estabeleceria um reino eterno de paz e prosperidade. A visão de Amós ia além da restauração imediata e se estendia até a esperança escatológica de um reinado divino perfeito. Essa esperança messiânica alimentou a fé e a expectativa do povo ao longo dos séculos. A mensagem de esperança de Amós
É um lembrete de que Deus não abandona seu povo, mesmo quando ele os disciplina. Através do arrependimento e da transformação, há sempre um caminho de volta para Deus. A promessa de restauração é uma expressão da misericórdia divina e da aliança inquebrável entre Deus e seu povo. Amós nos ensina que, mesmo após a disciplina, Deus está sempre pronto para restaurar e renovar. A esperança de restauração nos desafia a olhar além das circunstâncias presentes e a confiar nas promessas de Deus. Ela nos encoraja a buscar a renovação espiritual e a viver de acordo com os princípios de justiça e retidão. Através da vida e mensagem de Amós, somos lembrados de que Deus é fiel e que sua graça sempre oferece uma segunda chance para aqueles que se voltam para Ele. Amós usou diversas parábolas e alegorias para comunicar suas mensagens, tornando suas profecias vívidas e impactantes. Essas figuras de linguagem ajudavam a ilustrar os conceitos abstratos de justiça, julgamento e misericórdia de maneiras que eram facilmente compreendidas pelo povo. As imagens evocativas que Amós usava tornavam suas mensagens memoráveis e difíceis de ignorar. Uma das alegorias mais poderosas de Amós é a do prumo, que ele viu em uma visão. O prumo representava o padrão de justiça de Deus, contra o qual Israel seria medido. Esta imagem simples, mas potente, transmitia a ideia de que Deus estava avaliando a retidão de seu povo e que qualquer desvio seria corrigido. A alegoria do prumo era uma advertência clara de que Israel estava em perigo de ser encontrado em falta e de enfrentar as consequências. Outra alegoria significativa é a do cesto de frutas maduras, que Amós viu em outra visão. O cesto de frutas maduras simbolizava que o tempo da colheita havia chegado, indicando que o julgamento de Deus estava prestes a ser executado. Assim como frutas maduras devem ser colhidas, o tempo de arrependimento de Israel estava se esgotando. Esta imagem transmitia um senso de urgência e inevitabilidade, pressionando o povo a considerar suas ações antes que fosse tarde demais. Amós também usou metáforas do mundo natural para comunicar suas mensagens. Ele comparou os líderes corruptos a leões que destroem suas presas e as práticas injustas a um fogo que consome tudo em seu caminho. Estas metáforas eram eficazes porque conectavam as experiências cotidianas do povo às verdades espirituais profundas. Elas ajudavam a tornar as mensagens de Amós acessíveis e relevantes para todos. A utilização de parábolas e alegorias por Amós destaca sua habilidade como comunicador. Ele entendia que as pessoas se conectavam com histórias e imagens e usou isso a seu favor para transmitir mensagens difíceis e impopulares. Amós sabia que suas palavras precisavam penetrar no coração e na mente das pessoas, e suas parábolas e alegorias eram ferramentas poderosas para alcançar esse objetivo. Além das parábolas e alegorias, Amós também empregou perguntas retóricas para desafiar e engajar seu público. Perguntas como: pode duas pessoas andar juntas se não estiverem de acordo? Amós 3, versículo 3. Convidavam os ouvintes a refletir sobre sua própria conduta e relacionamento com Deus. Estas perguntas não apenas provocavam pensamento crítico, mas também incentivavam o autoexame e a introspecção. As parábolas e alegorias de Amós continuam a ressoar hoje porque capturam verdades eternas em formas simples e compreensíveis. Elas nos convidam a considerar nossas próprias vidas e a refletir sobre como estamos medindo em relação aos padrões divinos. Através de suas figuras de linguagem, Amós nos desafia a viver com integridade e justiça, respondendo ao chamado de Deus com fé e obediência. Amós foi um dos primeiros profetas a escrever suas mensagens, e sua obra teve um impacto significativo na literatura profética subsequente. Seu estilo direto, suas denúncias de injustiça social
e suas visões apocalípticas influenciaram muitos dos profetas que vieram depois dele. Amós estabeleceu um padrão para a profecia escrita que enfatizava a justiça, a retidão e a responsabilidade moral. Os profetas que vieram após Amós, como Isaías, Jeremias e Ezequiel, muitas vezes ecoaram suas preocupações com a justiça social e a verdadeira adoração a Deus. Isaías, por exemplo, compartilhou a visão de Amós de um Deus que exige justiça e retidão acima dos sacrifícios e rituais vazios. Jeremias também condenou a corrupção e a injustiça, usando imagens e metáforas semelhantes às de Amós para comunicar suas mensagens. A influência de Amós também pode ser vista na forma como os profetas posteriores abordaram o tema do Dia do Senhor. A visão apocalíptica de Amós sobre o julgamento divino foi expandida e elaborada por outros profetas, que continuaram a alertar o povo sobre as consequências de sua desobediência e a prometer a restauração final. Amós preparou o terreno para uma compreensão mais ampla da intervenção de Deus na história humana. Além dos profetas bíblicos, a mensagem de Amós ressoou através dos séculos na obra de pensadores e líderes religiosos. Sua ênfase na justiça social e na responsabilidade ética influenciou movimentos de reforma religiosa e social. Amós foi frequentemente citado por aqueles que lutavam contra a opressão e a injustiça, desde os reformadores protestantes até os ativistas dos direitos civis no século XX. A linguagem poética e as imagens poderosas de Amós também deixaram uma marca duradoura na literatura religiosa e secular. Seus escritos são estudados e admirados, não apenas por seu conteúdo teológico, mas também por sua beleza literária. A clareza e a força de sua mensagem continuam a inspirar escritores, pregadores e estudiosos em todo o mundo. A influência de Amós na literatura profética e na história religiosa é um testemunho do poder duradouro de sua mensagem. Ele nos lembra que as palavras de verdade e justiça têm um impacto que pode transcender o tempo e transformar sociedades. Amós nos desafia a usar nossas vozes e nossas vidas para defender a justiça e viver de acordo com os princípios divinos, sabendo que nossas ações podem ter um efeito duradouro no mundo. O legado de Amós é vasto e continua a ressoar até hoje. Sua mensagem de justiça, compaixão e verdadeira adoração a Deus transcende o contexto histórico em que ele viveu e encontra relevância em todas as épocas. Amós nos deixou um legado de coragem moral e compromisso com a verdade, que continua a inspirar aqueles que buscam viver de acordo com os princípios divinos. Um dos aspectos mais notáveis do legado de Amós é sua ênfase na justiça social. Ele desafiou os poderosos e defendeu os oprimidos, clamando por uma sociedade onde a justiça e a retidão fossem as pedras angulares. Esse foco na justiça social influenciou movimentos religiosos e sociais ao longo da história, incluindo a luta pelos direitos civis e a justiça econômica. Amós nos ensina que a verdadeira adoração a Deus está intrinsecamente ligada ao modo como tratamos os outros. O legado de Amós também inclui sua visão de um relacionamento autêntico com Deus. Ele condenou a adoração superficial e os rituais vazios, insistindo que Deus deseja um coração sincero e uma vida marcada pela justiça e pela retidão. Esta mensagem continua a desafiar as comunidades de fé a examinar suas práticas e a buscar uma espiritualidade que seja genuína e transformadora. Além disso, a coragem de Amós em enfrentar a oposição e falar a verdade ao poder é um exemplo inspirador para todos os tempos. Ele nos mostra que ser fiel a Deus pode exigir sacrifício e coragem, mas que é nosso dever defender a justiça e a verdade, independentemente das consequências. A disposição de Amós para enfrentar o risco pessoal em nome da justiça é uma lição poderosa sobre integridade e fé.
A influência literária de Amós também faz parte de seu legado duradouro. Suas palavras são estudadas e apreciadas por sua beleza poética e profundidade teológica. Amós estabeleceu um padrão para a literatura profética que continua a ser um modelo para aqueles que buscam comunicar verdades profundas de maneira clara e impactante. Seus escritos são um testemunho da força da palavra escrita para inspirar e transformar. Finalmente, o legado de Amós nos lembra da fidelidade de Deus. Apesar da severidade de suas mensagens de julgamento, Amós também proclamou a esperança de restauração e renovação. Ele nos lembra que Deus é justo, mas também misericordioso, e que sempre há um caminho de volta para aqueles que se arrependem e buscam viver de acordo com seus princípios. Este legado de esperança e renovação é uma fonte contínua de encorajamento e inspiração. A vida e a mensagem de Amós oferecem inúmeras lições que são relevantes para nós hoje. Sua história é um chamado à ação, um desafio para que vivamos de acordo com os princípios de justiça e retidão que ele tão fervorosamente defendeu. Ao refletirmos sobre sua vida, somos inspirados a considerar como podemos aplicar essas lições em nossas próprias vidas e comunidades. Uma das lições mais importantes de Amós é a importância da justiça social. Ele nos lembra que a verdadeira adoração a Deus envolve agir com justiça e compaixão para com os outros. Amós desafiou os poderosos e defendeu os vulneráveis, mostrando-nos que a fé genuína deve se manifestar em ações concretas de justiça e misericórdia. Somos chamados a ser defensores dos oprimidos e a trabalhar por uma sociedade mais justa e equitativa. Outra lição vital de Amós é a necessidade de um relacionamento autêntico com Deus. Ele condenou a hipocrisia religiosa e os rituais vazios, insistindo que Deus deseja um coração sincero e uma vida de retidão. Esta lição nos desafia a examinar nossas próprias práticas religiosas e a buscar uma espiritualidade que seja genuína e transformadora. Amós nos lembra que a verdadeira adoração vai além dos rituais e se reflete em como vivemos nossas vidas diárias. A coragem de Amós também nos ensina sobre a importância de falar a verdade, mesmo quando é difícil ou impopular. Ele enfrentou oposição e perseguição, mas permaneceu fiel ao seu chamado divino. Amós nos mostra que devemos ter a coragem de defender a justiça e a verdade, independentemente das consequências. Esta lição é especialmente relevante em um mundo onde a verdade muitas vezes é suprimida ou distorcida. A visão de esperança e restauração de Amós nos encoraja a confiar na fidelidade de Deus. Mesmo em meio a mensagens de julgamento, Amós proclamou a promessa de renovação e redenção. Ele nos lembra que Deus é misericordioso e que sempre há esperança para aqueles que se arrependem e buscam viver de acordo com seus princípios. Esta lição de esperança é uma fonte de encorajamento para todos nós, especialmente em tempos de dificuldade e incerteza. Finalmente, a influência duradoura de Amós na literatura profética e na história religiosa nos lembra do poder das palavras para inspirar e transformar. Seus escritos são um testemunho da força da palavra escrita para comunicar verdades profundas e impactantes. Amós nos desafia a usar nossas próprias palavras e ações para promover a justiça, a verdade e a retidão em nossas vidas e comunidades.